é velhinho da tua idade. E eu queria discutir um pouco no mesmo sentido de que os colegas já discutiram, né? O discurso é exatamente a mesma coisa, a gente tem diversos métodos, mas a gente está vivendo momentos de transição na legislação, agora sim. E a gente trabalha integrado, né? Com todas essas bandeirinhas aí, não tem nada isolado. Essa portaria, então, reforça a Lei 12.401 e regulamenta. Isso aí é de agora, e eu acho que é um fortalecimento que a gente precisava, justamente porque ele menciona de maneira bem clara as secretarias de saúde dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a gente está trabalhando em rede, nós somos a Secretaria do Estado de São Paulo, um NATS, e funcionamos com vários outros NATs, dividindo o trabalho. Então, nós fazemos parte oficial da Rebrates, não só como rede, mas também cada um como o membro a ser reconhecido, e ajudando, então, nessa parte de decisões no nível da Conitec. Exatamente tudo que estava, está lá, absolutamente tudo, não houve nenhuma inovação, nem nenhuma modificação do que era necessário antes, né? Não houve nenhuma coisa. O documento principal, então, também, da mesma maneira, pede os mesmos tópicos que antes, baseado nas mesmas diretrizes da Rebrates, portanto, é um trabalho em sintonia, integrado, não é? Exatamente as mesmas coisas. E eu trouxe aqui uma coisa mais velha, né, de um colega do Canadá, justamente dizendo para vocês exatamente isso que a Rose já começou a falar, que o Tásio já mostrou a necessidade. A gente não faz ATS sem primeiro ter as contas do que a gente gasta. Não tem como. Então, depois é que eu vou fazer algum modelo, fazer uma análise, parará, parará. Então, eu trouxe isso justamente que a gente estava naquele negócio de falar de método, como é que a gente faz, parará, parará. Isso aqui não é novo. Não é novo. Eu trabalho nisso desde 1980, 2 décadas na gestão do sistema de saúde do Canadá, não é? E o que a gente vê em todas as partes, não é, onde se diz o que é que precisa fazer, como, e esse slide eu copiei lá do Agatai, não é? São custos diretos, independe da perspectiva, não é? Mas são custos que podem ser variados. De qualquer maneira, sempre é uso de recurso na assistência, qualquer que ele seja. Então, eu posso fazer algumas coisas, além disso, né, para ver os aspectos sociais, não é, como o Sebastião estava mencionando, o que é que isso impactou para a família, o que é que isso deixou de ganhar para a sociedade como recurso de trabalho, parará, parará. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que saber. Então, e isso aqui eu copiei da aula do Everton Nunes, que ele deu lá, mas tá bem escritinho, bem traduzido. As incertezas, então, que eu tenho que abordar, ou são metodológicas ou estruturais, né, nos modelos, e, de qualquer forma, a forma como os desfechos são mensurados é o nosso problema, ou as probabilidades de transição e extrapolação dos dados de curto prazo para longo prazo. Ou seja, eu tenho que medir da maneira certa e ter condições de medir num tempo clínico significativo. Então, como é que isso vai melhorar e o que eu posso fazer para melhorar essas incertezas a partir da própria assistência? Eu também me encontro na assistência, além de estar na academia e além de estar na Secretaria de Saúde. Tá? Então, resposta? É isso que a gente precisa. Então, como é que a gente pode fazer isso? Através de perguntas bem feitas, obviamente, não é? E através de estudos, quaisquer que sejam eles. Isso é epidemiologia, todo mundo conhece. Só que a gente não pode ficar numa caixinha distante da pessoa que está na assistência prestando o trabalho e querer ter todos os números prontos e dados de confiabilidade. A gente tem que trabalhar lá na ponta.
E essa distância entre a ponta, talvez que seja a grande dificuldade, barreira a ser superada. Então, pode ser trabalhado em âmbito clínico ou em âmbito populacional, né? Eu posso trabalhar com comparação, observacional ou analítico, posso ir para frente, para trás, não importa onde, eu posso fazer estudos na assistência, não é? Posso descrever, também posso ir com um questionário lá na assistência e tratar de ver as coisas para mim poder entender, ou posso fazer um estudo clínico normal, padrão, né? Randomizado, observando se isso é ou não é parte com validade interna, no sentido de que a amostra representa essa população acessível, ou se ela é significativa ou representativa para a população em geral. Também outra coisa que a gente cuida muito é justamente assim, ó, os desfechos secundários, eles representam o que a gente quer estudar como fenômeno. Então, justamente fazer esses pathways, isso é um dos grandes desenvolvimentos, algoritmos para entender a assistência às condições de saúde, não é? Eu tenho que continuar tentando entender quais são os fatores de risco na base, na população. Isso é uma grande lacuna no Brasil. A gente está trabalhando para ver um pouco isso. Tá? Antes disso, eu queria mostrar isso aqui, mas não está mostrando a figura. Será que não vai mostrar a figura? Ah, vai. Ela vai e desaparece. Mas todo mundo viu, né? Vou botar de novo. Tadadá! Aí, desapareceu. Pô. Mas, enfim, regressão é uma das análises mais gratificantes no meu ponto de vista, porque ela permite de saber se a amostra é representativa, ela permite saber se o fator de risco está bem distribuído, se os residuais são próximos da meta ou não, enfim. Então, eu brinco muito com os alunos que existem muitas oportunidades quando a gente está na assistência, porque é apenas uma questão de escrever o que se faz. Eu vou dar 1000 exemplos para vocês, mas um deles que me chama muito a atenção, um contraste com todo o setor produtivo científico internacional, todo mundo em cada laboratório de análises clínicas, não faz todo santo dia, de manhã cedo, um controle positivo, um controle negativo e um controle zero, para mim ter calibrado os meus kits diagnósticos. No ano de 2000, eu ainda estava na Anvisa, a gente fez a verificação por padrões internacionais, e depois eu mandei todas as amostras para o CDC, do kit de avaliação da dengue. Então, tinha 9 reatores, ou 9 kits comerciais, não é? E a metade deles valia água. E a gente está combatendo a dengue, gastando um montão de dinheiro e diagnosticando dengue ou não diagnosticando dengue com coisas que são confiáveis como água. E a Anvisa não teve coragem de publicar o estudo ou de fazer qualquer ação sanitária. Então, a gente ainda tem uma lacuna em comunicação e efetivação das coisas. Então, na assistência, a gente tem 1001 oportunidades. E eu queria só retomar, até fiz esse gráfico, é um resumo da ISO 9001, porque a gente não compra carro, não compra sapato, não compra nada de empresa que não tem ISO 9001, né? Na saúde, a gente quer que isso seja a última das sofisticações, alguém ter o padrão ISO 9001. Mas o que importa é justamente isso assim, ó. Por mais mínimo, micro, que seja o meu trabalho, se eu não tiver aqui uma medida, como é que no grande vai medir? Ou seja, se eu não tiver em cada grão de areia uma medida de satisfação do que aconteceu, de qual é o resultado disso aí, ó, o que eu vou gerenciar no grande? Nada. Eu estou fazendo de conta, estou fingindo que estou gerenciando alguma coisa, quando eu não tenho medidas a partir do micro. Tá? Então, é justamente a reprodução, não é, de todo o impacto do ciclo de ciências no ciclo de vida das tecnologias, sejam elas duras ou menos duras, a gente sempre vai ter esse círculo
rodando em todo o coisa. Esse slide é do Fagel, da FDA, com quem eu trabalhei em algum momento, e a gente participou, então, na Anvisa, do desenvolvimento dessa teoria de avaliação do ciclo total das tecnologias. Então, assim, ó, por mais que cada uma dessas partes possa ser uma coisa particular, ela sempre está coligada a alguma coisa que a gente pode analisar, avaliar essa tecnologia em algum aspecto, e ela sempre vai ter repercussão nas próximas em outros aspectos. E um exemplo, bom, aqui é a mesma coisa, mas em geração de conhecimento, as instituições e o complexo, e é óbvio que isso está ligado ao nosso dinamismo econômico e impacto social, sem dúvida nenhuma, é exatamente o mesmo ciclo de coisas de uma maneira mais simplificada. Não é? E aqui talvez fica mais claro para vocês que a prestação de saúde é um dos espaços, não é, dessa ciência e tecnologia. Esse é um exemplo, então, do desenvolvimento das tecnologias em todo o seu ciclo e como elas podem gerar outras. Não é? O fato do nosso celular ter um sensor eletromagnético nos oportunizou o fato de poder fazer telemetria. Então, os marcapassos e o sistema e a programação do programa mesmo de cardio observacional, não é, que a gente faz com os pacientes depois que eles têm uma intervenção, mudou de maneira substancial. Hoje a gente não precisa trazer eles para o hospital, nem precisa trazer eles para o consultório, a gente escuta no telefone e fiquei feliz que você mostrou a tecnologia ali, que eu não tinha uma foto. Tá? Então, é um sensorzinho, é um estetoscópio digital, a gente bota no peito do paciente, ele sente. Antes, a primeira versão dele, até botava dentro daqueles telefone que enroscava a boca, assim, sabe? Aqueles telefones que fazia ring, ring com o dedo. Então, agora já está digital, a gente só bota o estetoscópio aqui, né? Tá? Bom, Rapidez, esse é o programa que foi desenvolvido no Canadá. Hoje é uma instituição, se chama Canadian Institute for Health Information, dos anos 90, do início dos anos 90, e esse é digamos, o cumprimento que a gente fez com respeito. Esse slide é velho, infelizmente ontem eu não tinha como entrar na internet, mas eu chamo a atenção para vocês do slogan que sempre norteou esse projeto, né? Informação é poder, sim, sem dúvida nenhuma, e medir ele de maneira clínica, administrativa ou financeiramente, né? Tanto dos hospitais inpatient quanto outpatient, e tem ambulatorial, e tem tudo, e isso acontece em tempo real, hoje com 27 institutos alimentando as bases de dados, né? As bases de dados são múltiplas, mas eu estou chamando a atenção para Canadian MIS Database, ou Management Information System, que explora absolutamente todos os aspectos em tempo real dessa produção de assistência e devolve para o nível central não só qualidade, quantidade, custo, epidemiologia, absolutamente tudo o que se necessita para assistência. Aí tem alguns exemplos de estudos longitudinais que a gente está lutando para ver se faz aqui também, não é? Em serviços especializados. Esse é a tradução um pouco, o isolamento daquelas coisas lá que eu falei já para vocês, os indicadores de performance dos hospitais. O nível regional, então, é macro, isso aí não é micro. Se usa isso também para poder melhorar quais indicadores a gente deve coletar, gente, tá? Então, isso não é uma coisa estática, não é? Eu botei aqui só a lista dos que estavam sendo usados nesse momento, para vocês verem, então, que abarca todas as dimensões da assistência, inclusive a parte de prevenção, promoção, tudo isso vai lá, o número de vacinas. Uma das coisas que é muito importante, que talvez a gente tenha que estressar um pouco aqui, é que o nosso sistema de saúde ainda não está devidamente planejado para ir nas casas das pessoas, e o sistema canadense vai.
A criança que não vem vacinar, a gente vai na casa. A pessoa que está idosa, que deveria ter vindo numa visita, está morando sozinha, não veio, a gente vai na casa para ver o que está acontecendo com ela. Tá? Então, é um exemplo, a Rose falou da qualidade dos dados, então, de tempos em tempos, se faz essa, ir para a base e validar todos os dados para ver qual o nível de discrepância que a gente tem. Então, a gente está colando um pouco esse mesmo projeto na Rede Paulista de Avaliação de Tecnologias. A gente fez um desenvolvimento, então, com os hospitais próprios da Secretaria, mais os hospitais universitários, e já tem mais de 4 que vieram por conta própria, porque eles estavam interessados nas coisas que a gente estava discutindo. Tá? Então, tem alguns projetos estruturantes que são dessa natureza, de projetos longitudinais. Não é? A gente está fazendo esse benchmarking em cirurgia cardíaca para a Secretaria. Quem está acima da média já está com um termo assinado de que ele tem que educar quem está para baixo da média. Tá? Tem o Cardio Assist, que é da parte de cardiologia, mas de congênitos, doenças raras e cardiopatias congênitas. A parte de cuidados paliativos e o referenciamento cruzado, levantamento das necessidades para a gente poder implementar uma portaria que estava na gaveta, porque a gente não tinha como fazer. Então, isso tudo está sendo feito com a Secretaria de Saúde. O primeiro da oncologia que entrou foi o registro das cirurgias de câncer de pulmão, para a gente mapear os desfechos e a probabilidade de sobrevida, intervenções requeridas, assistência necessária. E esse aqui eu gostaria de discutir um pouquinho mais, eu não vou poder ter o exemplo dele aí, não me dei conta que podia espichar um pouquinho, então encurtei, tirei. O EVI de São Paulo. Aí eu estou falando de evidências científicas, né? E a gente está medindo do portal de evidências científicas do próprio Ministério, quais são as que são mais usadas para os profissionais de saúde. Então, num primeiro momento, uma amostra pequena, esse foi o primeiro PP-SUS a esse respeito, não é? E a gente está, segunda, quarta e sexta, botando no e-mail das pessoas, a doutora Maria Cristiane Galvão, que é formada no Canadá, botando, então, no e-mail das pessoas que estão na assistência, são enfermeiras e médicos que prescrevem, que assistem o paciente diretamente, se aquilo é útil ou não para eles assistirem os pacientes deles. Tá? Porque a gente está questionando, justamente, uma das coisas que foi bem discutida aqui, não é? Nós temos muitos estudos randomizados feitos para estudo regulatório, para aprovar na Anvisa, não é? Mas será que isso é o que o médico vai usar para... Então, nós temos uma complexidade muito maior entre evidência científica e a tomada de decisão nos vários níveis, não é? Porque a gente precisa justamente aumentar essa adequação da evidência à prática clínica também. Então, só um exemplo, esse é o do primeiro de cardiopatia de adulto, está aí nos vários, eu acho que eu tenho que passar assim, ó, nos vários centros, que são participantes, com as várias universidades que estão aí, não é? E a gente, o presidente Prudente entrou por último, e a gente está fazendo também no nível dos pequenos, né, das crianças. Aí tem uma análise por extrato de risco e os custos estratificados pelo risco, não é, que podem subsidiar, então, a gestão a partir de quanto custa esses extratos de doença, quantos a gente tem, e qual é a probabilidade de um ir para o outro, dependendo de ter ou não ter infecção hospitalar, que é o nosso grande diabo preto. Tá? Então, um exemplo, então, de como que esse levantamento de custos dentro do hospital pode ajudar, eu trouxe rapidamente só 2 imagens da apresentação. Essa foi defendida em junho, na Conitec, e a gente mostrou, então, uma sobrevida de acordo ao uso
Esse aí é das crianças, tem de adulto também, cada um tem um extrato, não é? O impacto do uso da tecnologia. A nossa tecnologia de base incorporada é a ciclosporina, e estava em jogo a avaliação do impacto disto. Então, fazem 16 anos que o INCOR estava usando essa tecnologia, e a gente mostrou que no primeiro ano tem resultado significativo, então, na sobrevida. Ops, voltei de novo. Tá? Então, aqui tem segmento até 12 anos dos pacientes que estavam disponíveis, porque eu cheguei em 2013, no INCOR, em 2003, no INCOR. Tá? Aqui é os custos dos hospitalares, né, por tipo de imunossupressor final. Na realidade, o que mostra bem é o seguinte, ó, o paciente está lá, ele está usando ciclosporina, daí ele tem uma rejeição, ele pula para o outro. Mas esse aqui é um contraste com esse. Então, o tacrolimo é um contraste com a ciclosporina. E os outros, tanto o sirolimo quanto o everolimo, são de adição, porque eles, na realidade, são anticâncer. Então, quando você está tendo uma rejeição que não responde a este ou este, pula para este. Só que, como eles são anticâncer, como qualquer quimioterapia, tem um montão de evento adverso. O sujeito não aguenta muito tempo lá, não. Ele fica alguns meses para cá e já pula para o outro, se não, pula de volta para lá. É uma coisa, por isso que a gente botou lá, ó, análise é por imunossupressor final. Então, na realidade, os custos está tudo misturado, que ele já usou alguma vez, e a única coisa que importa é assim, teve efeito, não teve efeito? As pessoas viveram mais, sim ou não? É a única coisa que importa na medida para dizer vai usar ou não vai usar, não é? Já é um programa muito controverso, é um dos mais caros que a gente tem, é o programa de transplantes, e a gente está analisando aqui não apenas a tecnologia, é todo o programa. Tá? Aqui tem o custo desses pacientes ao longo desse período. Então, não é uma coisa isolada, não é só o microcusteio do remédio ali e agora, é todo o programa que é avaliado. Aí está por tempo, talvez só para mostrar para vocês que dá para a gente ver o número de pessoas ao longo do tempo. Esse é só transplante cardíaco, tem avaliação do hepático, tem avaliação do transplante de pulmão. Aliás, está tudo no site da Conitec, os relatórios, de maneira transparente, né? Tem outros relatórios lá também, mas dá para vocês verem o número de pessoas e os custos médios observados por período de segmento, para você ver o que acontece com isso aí. No momento do transplante, é caro sim, mas depois baixa, não é? Existem momentos em que é mais crítico, não é? Antes do 6º mês, mas depois eles vivem de maneira normal. Nós temos uma festa anual, não é? E a gente tem pessoas que estão, inclusive, agora ganhando filho normalmente. Bom, aqui só para mostrar para vocês assim, ó, visto que a gente tem o custo do programa, a gente pode comparar uma tecnologia, ou o braço da tecnologia que estava usando, o que a gente já tem na tabela do SUS, com as inovações. Agora, assim, ó, se eu não tivesse esses custos e essas probabilidades aqui na ponta, o que é que eu vou medir lá? Se eu não tenho quantos que fizeram evento adverso ou rejeição? Então, na realidade, se a gente não medir, faz de conta. A gente faz de conta que faz um modelo, que faz de conta que copia da literatura, que faz de conta que é aplicável no Brasil, e a gente continua se enganando, achando que está fazendo uma decisão baseada em evidências. Tá? Então, aí, tendo o modelo, dá para fazer isso aqui, ó. Pegar 1000 pacientes, se fosse igual que no INCOR, qual seria o impacto orçamentário disso aí? Eu tenho a PAC, eu sei quanto que o SUS pagou para isso aí, eu tenho as AIHs todas, e eu posso fazer esse modelo girar. Em vez de fazer os 300 e poucos casos que a gente tinha no INCOR, fazer os 1000 pacientes potenciais que vão estar transplantados ao longo do tempo e vão ser usados. Então, a partir disso, sim, eu estou medindo, eu posso fazer um impacto orçamentário, mas com muito menos incerteza. Tá? Então, aí está tudo o resto, análise de sensibilidade, o custo e efetividade do programa.
Tá? Não é uma... tem 15% de uma tecnologia, 3% do outro, até escrevi errado, e mais a ciclosporina e o tacrolimus, porque eles não usam sozinho esses aí. Tá? Então, justamente com busca do interesse das pessoas individuais que nós estamos trabalhando, no sentido de, para eles é dinheiro. Se não está na tabela do SUS, não tem no pacto orçamentário, portanto, não é um dinheiro que o Fundo Nacional de Saúde pode ir brigar na Receita para pegar mais dinheiro para a saúde, portanto, não vem teto para o hospital. Então, portanto, doutor, o senhor não vai poder fazer esse procedimento. O que o senhor quer? Então, estou usando o interesse de cada um para a gente poder desenvolver essa parte de avaliação de tecnologias, mas diretamente nas linhas assistenciais. Tá? Eu acho que a avaliação se mostrou há muitas décadas, então, desde os anos 70, certamente com a OTA, a gente já tem esse trabalho mostrando que é uma coisa que ajuda a olhar de maneira mais clara sobre o que deixa entrar no nosso país, incorporar na tabela do SUS, comprar no hospital ou usar no paciente. Tá? Essa moça está com 4 anos e ela, desde o começo, me ajudou a fazer esse projeto, botando essa fotografia do chapeuzinho para a gente dizer, vamos vestir esse chapéu, gente. Então, hoje o nosso lema de tentar fazer as pessoas saírem dessa cultura oral e documentar o que fazem na realidade, na prática, no dia a dia, porque a gente faz avaliação até em cada licitação. Existem critérios, faz uma análise de propostas, mas ninguém escreve absolutamente nada. Quando que, internacionalmente, a gente tem todas as equipes, em geral, produzindo pelo menos uma casuística por ano, para comparar a evolução, justificar os seus empregos e dar contas para a população do que está acontecendo na saúde. Não é? Então, a gente tem uma grande lacuna e a gente agradece, então, a atenção de vocês. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui no estado da Bahia também. Essa é a provocação que estamos trazendo, doutor Sebastião. Já conversamos com o seu subsecretário da Saúde, né? A gente está cutucando porque, assim, a gente só consegue fazer assim diferente lá no Canadá porque está todo mundo comprometido. O pessoal sabe que o dinheiro é o seu, não é? Que é o próprio imposto da gente que paga esse sistema de saúde e tem essa pertenência de lutar por cada centavo para que ele seja bem usado. Então, a gente acha que se a gente conseguir capilarizar nos estados e municípios, a gente vai conseguir entrar nas equipes. Então, aí, explorando o próprio interesse deles, eles vão conseguir integrar toda essa parte, né, de fazer a conta preto no branco, de quanto que está ganhando com o seu programa e quanto que está custando o seu programa, quanto que está ganhando em termos de saúde. Né? E isso é que permite fazer o planejamento do sistema de saúde, que para mim é a grande lacuna e o grande desafio. Ninguém fala em planejamento, e planejamento é meio faz de conta, porque é com bases não sólidas nos dados da vida real. Obrigada.